leitores, aqui é a Aline Rodrigues do Tour dos Livros e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o conto da Aya. Então, roda a vinheta! Bem, leitores, antes de começar essa resenha e conversar um pouquinho com vocês sobre o livro O Conto da Aya, eu quero conversar um pouquinho a respeito de quem vai ler esse livro. Gente, é um livro adulto, ele vai trazer cenas muito de estupro, muito detalhado, violência contra a mulher, abuso de poder e autoridade. Então, eu queria deixar claro que se pra você isso é um problema, isso pode vir a ser um gatilho, as cenas mais fortes são bem descritivas, então assim, se para vocês isso é um problema, talvez não seja o melhor livro para estar fazendo a leitura e vocês talvez não precisem estar vendo esse vídeo, tudo bem? Caso vocês vejam o vídeo, se sentir mal, procure alguma ajuda, alguém para conversar, ou se vocês lerem o livro e não se sentirem bem, procure alguém para estar conversando, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos à resenha. Bem, eu sei que já faz um bom tempo que eu não trago resenha aqui pra vocês, e assim, eu tava numa ressaca literária muito forte esse ano, tava muito difícil, e eu procurei trazer alguns vídeos que eu já queria conversar aqui no canal e um pouco mais leves até mesmo. Após estar fazendo a leitura dos Testamentos, que é a continuação do livro Conto da Aya, eu fiquei, meu Deus, gente do céu, eu preciso falar desse livro no IG, mas não teria coerência eu trazer tanto no IG quanto no canal o livro Os Testamentos se eu não havia falado sobre o Conto da Aya, não é mesmo? Então hoje eu vou estar indicando esse livro para vocês, estar trazendo a resenha e o próximo vídeo que vai sair semana que vem será o vídeo dos Testamentos, que é a continuação. O Conto da Aya, ele vai apresentar uma distopia, a autora dele vai estar discorrendo sobre uma distopia um tanto quanto bem perturbadora, tá, gente? Acontece que há um golpe de estado e alguns homens intitulados como filho de Jacó vão assumir o poder e vão intitular essa nova cidade como Gilead. Então, há um golpe de estado aqui, tá? Então, assim, após a tomada do poder, né, por essas pessoas que se consideram fundadoras, pessoas inspiradas de Gilead, elas seriam mais ou menos assim. Seria um regime teocrático, então quem ditaria as regras seriam Deus, e essas pessoas, digamos assim, santas, mais próximas de Deus, receberiam inspiração que viria do alto e por meio de Deus, que inspirariam esses homens, eles iriam aplicar as regras nessa nova cidade e eles iriam viver como Deus gostaria que vivessem. Então, a democracia, a Constituição, tudo isso, tchau, não tem mais. E olá, a Bíblia, que vai ditar esse novo governo. Então, ela que seria a nova Constituição. Então, as regras viriam dela. E eu deixo assim muito entre aspas a Bíblia, porque essas pessoas vão pegar apenas trechos que convêm, irão distorcer muito o contexto. Então, realmente assim, não acho que seja muito a Bíblia. E eles fazem muito uso do Antigo Testamento, de coisas que convêm. Então, eles vão pegar muitas histórias e vão distorcer para que as pessoas acreditem na forma como eles estão falando. Então aqui nesse golpe de poder, os homens, eles são os mais aptos a estarem governando. Então o que mais vai chamar a atenção nessa distopia é o quanto as mulheres acabam se tornando submissas, o quanto elas praticamente são catalogadas, sabe, gente? É uma coisa muito forte. Porque até então, como a mulher boa é aquela que edifica o seu lar, é aquela que serve o seu marido, as mulheres perderam todos os direitos, então elas realmente só poderiam estar servindo ao seu marido. Então elas perdem, por exemplo, quando vai dar esse golpe, já vou explicar um pouco mais na resenha, é mostrado muita história de uma mulher e ela vai contando como que foi esse golpe. Então antes elas tinham vidas, elas trabalhavam, eram juízas, tipo, gente, normal, sabe? Faziam faculdade, mulheres super determinadas, independentes, e começaram aos poucos, sabe, algumas leis, até que os bens delas foram confiscados, só os homens poderiam usufruir dos bens das mulheres, elas tinham que prestar contas do que ela fazia ou não fazia, elas deviam estar acompanhadas. Se as mulheres não eram casadas, os bens dela eram destinados ao parente homem mais próximo, um primo mais próximo. Então a situação começou a apertar muito até que esses filhos de Jacó entraram mesmo, tomaram todo o poder, fizeram totalmente uma mudança.
Então, uma das coisas que eles fizeram ao estar pegando essas mulheres foi fazer uma categorização. Na verdade, praticamente um catálogo, na verdade. Então, eles separaram as mulheres: mulheres férteis, mulheres não férteis, mulheres mais jovens e saudáveis, mulheres mais velhas. E eles foram catalogando para o que elas poderiam servir esse novo regime da Gilead. É importante ressaltar que eles estavam vivendo uma situação muito complicada por causa de algumas coisas ambientais, se eu não me engano. Muitas mulheres se tornaram inférteis, então eles estavam com muito medo de não conseguirem ter uma população daqui a alguns anos, porque cada vez mais mulheres deixaram de ter filhos. Então é muito importante isso, porque aqui na história a gente vai conhecer a June. Na verdade, nós não sabemos o nome dela. Eu acredito que vocês conheçam que tem a série, né? O Conto da Aia, que se passa aos olhos desse primeiro livro. E nós iremos conhecer a June, que vai estar contando a história. Mas aqui no livro não deixa muito bem explícito se o nome dela é June ou não, então nós não sabemos. Então a June, ela é uma aia. Ela foi uma das mulheres que foram catalogadas para esse fim. E nós iremos conhecer um pouco da hierarquia de Gilead. Então funciona mais ou menos assim, gente. Tem os comandantes, que são, digamos, os filhos de Jacó, e daí tem alguns comandantes de uma patente menor. Tem as esposas desses comandantes, que elas são muito importantes. Muitas já estão inférteis, algumas ainda tiveram a sorte de terem filhos. Abaixo dessas esposas, nós teremos também as tias, que elas... Eu posso meio que comparar como um convento, gente. É uma coisa bem assim, entre aspas, mas vocês vão entender um porquê. Essas tias são mulheres que elas não têm filhos, elas não têm um relacionamento com ninguém, então elas servem para servir, digamos assim, a palavra. Então elas vão meio que treinar essas aias, elas vão passar o conforto para essas esposas, tudo mediante a palavra de Deus. Então elas têm um local onde elas ficam, que é o Ardoahal, que todas as tias ficam lá, elas não têm muito contato, além de fazer a boa obra e levar a palavra e instruir essas pessoas, essas mulheres no caso, além dos filhos que estão nascendo nesse novo regime de Gilead, educar as crianças, e elas vivem ali. Então eu comparo muito com o convento, porque são pessoas que estão a todo momento orando, mas é muito entre aspas, tá, gente? Porque o buraco é bem mais embaixo. Então, assim, depois das tias, abaixo na posição, nós temos as Martas, que são mulheres também inférteis, que não podem ter filhos, são um pouco mais velhas, mas eu acredito que as tias, elas são mulheres que, antigamente, tipo, na outra vida delas, quando não teve esse golpe de estado, as tias, elas tinham profissões um pouco de escalão maior, como, por exemplo, juízas, né, a gente pode observar, algumas eram contadoras, digamos assim, eram umas profissões maiores, né? Tipo, tem uma que também fazia teatro, e no caso as Martas, eu imagino que são as mulheres mais simples, que já estavam mais velhas, e elas são destinadas a serem, tipo, empregadas, sabe? Elas servem as famílias do comandante, e elas limpam, lavam, meio que ajudam ali com a casa, com as crianças, então são tipo as empregadas domésticas. E é muito interessante que era mais ou menos medido a patente de um comandante pela quantidade de Martas que eles teriam na casa. Então, quanto mais Martas, mais aquela família era importante, mais aquela família tinha influência, era rica, sabe? E abaixo das Martas, por último, mas longe de ser menos importantes e as mais humilhadas, vinham as Aias, mulheres jovens, férteis, que podem ter filhos, e elas são vistas muito como pecadoras, sabe? É assim que eles justificam a situação delas. Elas são pecadoras e servindo esse governo de Gilead, dando bebês, procriando, continuando a população, é assim que elas vão se redimir com Deus, ser absolvidas, ter a aceitação do Senhor. Então, é assim que elas vivem. Então, assim, a falta de humanidade com elas é demais, sabe? Até um animal é muito melhor tratado do que elas, pra vocês terem uma noção. Então elas passam por uma lavagem cerebral com essa tia Lídia. As tias, elas vão treinar as aias, e aqui nós iremos conhecer a história da June. Ela foi uma aia, ela foi preparada para isso, ela vai contar como era. Então essas aias, gente, elas eram estupradas pelos comandantes para poderem ter filhos. E é muito justificado isso não como um estupro, por mais que seja, tá? Não vamos nos enganar, tá bom? E é muito descritiva a situação. E eles vão justificar com uma passagem da Bíblia na qual a Raquel, ela queria dar um filho para Jacob,
não sei, gente, se é assim que pronuncia, me desculpe se eu errei, mas ela queria dar um filho pro marido dela e ela não podendo dar um filho pro marido dela, ela pede pro marido consumar com a sua... Era tipo a sua serva, digamos assim, mas como ela estava dando a permissão, não seria uma traição. E seria como se o filho gerado, porque no momento da consumação ela tá com a mulher, para que ela permita, então o filho consumado seria como se fosse dela, porque ela deu a permissão, ela deixou que acontecesse e ela pôde dar um filho para o marido dela. Então a justificativa é essa: as mulheres inférteis, as esposas, elas estariam no momento da concepção, elas segurariam as aias pelos braços e os homens, que são os comandantes, né, no caso, cada família teria um comandante, esse comandante viria, consumaria com a aia e eles esperariam até ela ficar grávida. Então, as famílias que não podiam ter filhos solicitavam uma aia, tipo um disque-entrega: olha, preciso de uma aia, vinha uma aia. E o mais terrível é que quando essas aias engravidavam, elas tinham os bebês, elas tinham que ir embora. Elas não podiam conviver ali com aquela criança. Ela saberia que aquela criança seria amada, digamos assim, teria um futuro, seriam muito bem cuidadas, porque as crianças eram muito preciosas naquela situação que eles estavam vivendo. Mas elas iriam para outra família para passar pelo mesmo processo, para que elas não se apegassem ao bebê, não tentassem loucura, sabe, se aproximar da criança. Então, assim, é muito terrível, gente, é muito terrível, é tudo muito justificado para que as pessoas engolissem aquilo, e é assim, não tem nem palavras, sabe? É uma coisa muito estranha, é uma coisa muito perturbadora, é uma coisa bem desconfortável de estar lendo, sabe? E a June, ela vai estar contando a história dessa família, então ela vai descobrir algumas coisas, uns podres. É muito interessante a forma como a June, ela vai pensando, sabe? Porque é aquela coisa, né, gente? Onde tem um regime totalitário, onde tem uma coisa tentando tomar os seus direitos, sempre haverá resistência. Sempre, sempre, sempre. E isso é muito interessante porque mesmo as aias, mesmo essas pessoas que estão numa patente mais baixa, seguindo as ordens, não dá pra controlar o pensamento, né? Então as pessoas não concordam muito com o que acontece ali, elas seguem os passos, elas sabem jogar, são ótimas jogadoras, porque afinal, no regime de Gilland, quem joga melhor é que vence. Não é a Guerra dos Tronos, mas quem jogar tá vivo. Quem saber jogar tá vivo. É meio que isso, gente. Não vou me aprofundar em falar mais do mundo, porque eu já falei um monte, não quero contar, dar spoilers da situação pra vocês. Mas é isso, eu gostei muito desse livro, eu dei 5 estrelas, o final foi surpreendente, muito longe assim do que eu imaginava que iria acontecer. Teve um plot muito legal, a Margaret, a leitura é muito gostosa, sabe? Foi um livro que eu li muito rápido, eu acho que eu já li ele faz 1 ou 2 anos, então já faz um bom tempo. E eu gostei demais. E eu quero saber de vocês agora, se vocês já leram, se vocês assistem a série. Eu não assisto a série, mas eu tenho muita vontade de estar assistindo também. Eu espero que no próximo mês eu comece para eu vir falar um pouco da série também, talvez uma comparação livre-série, não sei dizer, mas vamos ver. Eu quero saber se vocês veem a série, se vocês leram o livro, se vocês têm curiosidade de estar lendo ou não. Quero que vocês deixem tudo aqui nos comentários. É isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, se vocês deram uma fuxicada aqui no canal e gostou do que viu, se inscrevam. Acione o sininho aqui em algum canto para vocês também terem os próximos vídeos. Me sigam lá no Twitter, no Instagram, para a gente conversar, vocês comentarem as coisas, a gente bater um papo, vocês verem um pouco o que eu posto também. E lá sempre tá mais atualizado também o que eu tô lendo, o que eu tô fazendo da minha vida. E é isso, né? Me sigam também, me adicione no Scooby pra gente trocar experiências literárias e nossas estantes. E é isso, até o próximo vídeo e tchau, tchau!